A fé vem pelo ouvir. Nós cremos com o nosso coração porque ouvimos. Ok. Mas dar ouvidos é outra coisa. Quantas pessoas vocês conhecem que estão fora dos caminhos de Deus, estão, o termo que muito se usa, desviados? Ou que as pessoas dizem assim, mano, eu sei que essa é a religião certa a se seguir. Eu sei que o evangelho é a religião certa, e eu sei que uma hora Deus vai me chamar. Mas enquanto Ele não chama, ou seja, elas estão convencidas, certificadas de que o evangelho é o caminho correto. Mas elas não estão convertidas a este caminho, ok? Tá dando para entender? Porque elas não ouvem a voz de Deus. E não só fora da igreja, mas dentro da igreja, quantos de nós paramos de ouvir a Deus no meio da nossa caminhada, durante a nossa caminhada, melhor dizendo? Quantos de nós paramos de ouvir a Deus por algum momento? Nós recebemos Jesus como nosso Salvador, ouvimos o chamado de Deus naquele momento. Ok, mas no decorrer da caminhada nós paramos de ouvir e nós caminhamos pelo convencimento. Porque estamos convencidos de que essa religião é a religião certa. Tá dando para entender? Amém. Romanos 10, 17 de novo. A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir, a capacidade de ouvir, a capacidade de obedecer, vem pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, mais uma vez, quem é? É Jesus. A palavra de Deus é o verbo. Através de Jesus nós temos a capacidade de obedecer. Através de Jesus nós temos a capacidade de entender, de discernir. Ok? Amém. Gente, vai interagindo comigo aí, porque... Tô brincando. Então, vamos lá, é fato. O fato é que você está aqui e você tem fé, você creu na palavra e tudo isso. Mas crer não basta, nós precisamos ter um relacionamento com Jesus, porque o relacionamento com Jesus vai fazer com que a gente tenha a capacidade de ouvir e de discernir aquilo que ele está falando. Eu não falei de manhã, mas essa palavra ouvir, se eu não me engano, vem... acho que é grego, não lembro agora. Mas parece que é chamar a palavra. Uma palavra dita chamar. Se não for isso, eu te peço perdão depois. Mas que diz a respeito justamente disso. Esse ouvir é ouvir e obedecer. Né? Lembra lá quando Deus fala lá para o povo lá no Velho Testamento? Eu acho que Deuteronômio ele fala, cara, se atentamente ouvires a minha voz. Ele sempre diz isso, se atentamente ouvires, se atentamente ouvires. Porque ele está falando assim, cara, não é só ouvir, é ouvir e obedecer. É esse sentido da palavra, ok? Tá dando para entender aí? Amém? Então, o único meio de ouvir o Pai, de ouvir a voz de Deus com clareza, é pelo Filho. Jesus disse que ele é o único mediador entre Deus e os homens. E a palavra nos certifica isso e diz que é Jesus Cristo. Ok? Jesus é a palavra. O único meio de obedecer, o único meio de chegar ao Pai é o Filho. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o novo e vivo caminho. Ele que faz todas as coisas em nós e através de nós. É Ele quem faz tudo. Amém? Amém. Então vamos lá. Ter a fé adquirida pelo ouvir é a primeira parte só do versículo, né? A fé vem pelo ouvir. Nós ouvimos e acreditamos. Mas a capacidade de reproduzir de forma concreta isso que acreditamos, isso que ouvimos, vem pela palavra, vem por Jesus. Amém? Então, um dos pilares do relacionamento com Deus é o diálogo. Vamos avançar um pouco aqui. Mas a causa de existir o diálogo é o relacionamento. Porque Deus fala com quem ele se relaciona. Ok? Deus fala com quem ele se relaciona. Então, não que o relacionamento exista por causa do diálogo, mas o diálogo existe por causa do relacionamento. Amém? Tá dando para entender, né? Como eu disse, se não tiver, a gente volta do começo. Então, o diálogo só existe por causa do relacionamento, né? Por isso que para ouvir, para obedecer, para discernir a voz de Deus, temos que nos relacionar com a palavra que é Jesus. Temos que nos relacionar com Jesus para entender com clareza e não fazer como aquele marido que entendeu de forma errada aquilo que era para ele ter entendido. Amém? Amém. Então, desde o princípio, Deus se relaciona com o seu povo. E eu vou enfatizar aqui, eu quero falar para vocês qual que é a missão de relacionamento do Deus triuno, que eu amo isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos creem na triunidade aqui de Deus, né? Amém. Senão a gente vai começar um debate teológico agora. Brincadeira. Então, qual é a missão do Pai, do Filho e do Espírito? A missão do Pai é encontrar uma família para ele. A missão do Filho é encontrar uma noiva para ele. E a missão do Espírito é encontrar uma casa para ele.
E tudo diz a respeito de relacionamento. Uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma casa para o espírito. Tudo diz respeito a relacionamento. Amém? Então, como Jesus disse, eu neles e tu em mim, ó Pai, para que todos sejam um. Relacionamento. Então, a base de ouvirmos a Deus é termos relacionamentos. O princípio, o pilar principal para podermos ouvir a Deus é ter relacionamento com esse Jesus. Nós precisamos ter relacionamento com esse Jesus para que possamos entender com clareza a voz de Deus para nós. Amém? Então o desejo de Deus é esse, relacionamento desde o início. Deus não vinha conversar, ou melhor, Deus não se relacionava com Adão para conversar com ele. Deus vinha conversar com Adão porque tinha relacionamento com Adão. Por isso que Deus descia todos os dias para que o relacionamento deles fossem talvez fortificados cada vez mais, alguma coisa do tipo. Ok? E tem até uma ênfase que eu gosto, na verdade eu gosto de enfatizar um detalhe lá no texto de Gênesis, quando Deus cria o homem, quando Deus vem e anda todos os dias lá com Adão. Quando Deus disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E mais para frente ele disse, olha, o Senhor criou o homem à sua imagem o criou. Aí ele não fala da semelhança. Porque a semelhança de Deus a gente adquire no andar e no relacionamento com Deus. Por isso que Deus descia todos os dias para conversar com Adão. Para que Adão pegasse características desse Deus e se tornasse semelhante a ele. Amém? Eu esqueci de falar isso de manhã, mas eu estou falando que eles ouvem a pregação de novo. E dá mais views. Dá, né? Então precisamos entender a voz de Deus com clareza, ter relacionamento com Deus para que possamos entender a voz de Deus. Amém? Amém, gente. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos abrir lá? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 9. Tá dando para entender até aqui, né? Amém. Quem não achou, fala, escola dominical. Brincadeira, não tem escola dominical. A gente é batista. É brincadeira, gente. Calma, gente. Brincadeira, pelo amor de Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7, está escrito assim. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 9. Porque Eli disse a Samuel, vai deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Amém. A história de Samuel é o seguinte, nesse texto. Samuel foi criado lá na casa do Senhor, no templo, aprendendo as coisas de Deus. Só que ele ainda não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Obrigado. Mais uma vez. Não tinha um relacionamento íntimo com Deus. E por esse fato, ele ainda não entendia a voz de Deus. Porque o que acontece aqui, vocês conhecem, o Senhor fala, Samuel. E aí ele levanta e vai até Eli. E fala, tu me chamastes. Ele, não te chamei. E aí ele vai dormir. E aí Deus chama Samuel de novo. Mas aí ele acha que de novo que foi Eli. E aí ele vai até Eli de novo. E fica nessa ladainha um bom tempo. Até que, na última vez, ele fala, cara, pelo amor de Deus, me deixa dormir. Quando você ouvir de novo, você fala, Senhor, fala assim, Senhor, o teu servo ouve, eis-me aqui. Fala logo, em vez de ficar falando meu nome, já fala logo o assunto. Então, basicamente isso. E da vez que Deus chamou de novo, pela orientação da palavra, que um homem, sábio, deu a ele. Disse, cara, você precisa falar, Senhor, certamente é o Senhor falando com você, então você precisa dar ouvidos ao que ele está falando. E aí, quando Deus chama Samuel de novo, Samuel diz, Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve, pode falar. Amém? É basicamente nós, quando somos exortados pela liderança e não achamos que é Deus falando com a gente. Ou quando somos
repreendidos de alguma forma, ou quando Deus fala com a gente com amor, quando Deus fala com a gente de alguma forma e a gente não acha que é Deus falando com a gente, e a gente simplesmente acha. Ou quando alguém está pregando e vocês falam, não, Deus errou essa pregação, não é para mim, eu devia ter ido ouvir a pregação do outro cara. E talvez alguns de vocês estejam pensando nisso agora. Mas no versículo 9, ele dá uma direção para ele. Ele fala, cara, é o Senhor que está falando com você. Você precisa simplesmente só dar ouvido e se mostrar disponível e se mostrar disposto ao Senhor. Amém? Então Samuel tinha fé porque ele ouvia, ele aprendeu tudo. Só que ele não tinha a profundidade de um relacionamento a ponto de discernir a voz de Deus. A ponto de entender que quem estava chamando ele não era uma pessoa. Desculpa, não era um humano. Mas era um Deus. Ok? Não era o Senhor com S minúsculo, era um Senhor com S maiúsculo que estava chamando ele. Amém? Então, ele mostrou para ele a direção. Então, a primeira coisa que Samuel fez depois foi, Senhor, eis-me aqui. Fala, o teu servo ouve. E é isso que devemos fazer ao ouvir a voz de Deus. Nós devemos simplesmente nos mostrar disponível e disposto a obedecer aquilo que ele vai falar ainda. Porque até então ele não tinha dito nada. Ele só tinha chamado pelo nome. Só isso. Mas é o suficiente. Que privilégio ser chamado pelo nome, pelo Criador de todas as coisas. Então, mostra-se disponível e disposto a ouvir a voz de Deus. Ok? Amém. Isaías capítulo 6 fala quando Isaías teve a visão do templo, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, ele viu toda aquela visão celestial, e aí ele ouve o Senhor, e aí depois que ele ouve o Senhor, ele dá uma resposta, Senhor, eis-me aqui. Porque ele sabia que o Senhor seria com ele. E o relacionamento com Deus basta, independente do que vai acontecer depois, mesmo não sabendo o que aconteceria no caminho depois daquele eis-me aqui, o eis-me aqui basta. O eis-me aqui basta. Abraão, quando teve que sair de uma terra, quando ele ouviu a voz de Deus e teve que sair de uma terra para ir para uma terra que ele não conhecia, ou de repente quando ele ouviu de Deus, olha, você vai sacrificar o seu filho, ele simplesmente obedeceu todas as vezes que Deus falava alguma coisa, porque ele cria, ele tinha, ele era fiel à voz, ele era fiel ao que ele ouvia. E o que nós precisamos é ser fiel ao que ouvimos. Quando nós ouvimos a Deus, nós precisamos dar uma resposta de imediato. Mostrar-se disponível ao que Deus está falando e disposto a obedecer aquilo que Ele vai falar. Disponível e disposto, amém? Moisés, quando ouviu a voz de Deus na sarça também, sem saber o que aconteceria, ele sabia só o resultado, ele sabia só o final, mas ele não sabia o que aconteceria no meio do caminho. Então, Moisés simplesmente... Senhor, eis-me aqui e vamos lá. Se o senhor quer fazer isso, demorou, bora fazer. Então, se eu não me engano, com 80 anos, acho que se eu não me engano, ele... É isso mesmo, né? Com 80, então para você que já está mais para lá do que para cá, ainda tem chance. Tá bom? É brincadeira, gente. Então, seja o filho maleável, seja o veleiro cuja vela é guiada pelo vento. Seja o filho maleável, seja alguém disponível. E seja o veleiro cuja vela é guiada pelo vento de Deus. Amém? Então há algo em comum com todos esses homens. Aqui poderia citar alguns outros. Mas o que eles disseram era... A resposta deles era sempre disponibilidade, era sempre disposição, era sempre Senhor, independente do que for. Se o Senhor estiver comigo, é o suficiente. Amém? Amém. Então eu não descubro a vontade de Deus para a minha vida por meio da análise. Eu descubro a vontade de Deus para a minha vida por meio da entrega. Eu não descubro a vontade de Deus por meio da análise. Se eles tivessem que analisar tudo que Deus... toda a proposta que Deus fosse fazer para eles, provavelmente o nome deles não estaria na história. Provavelmente o nome deles não estaria nesse livro aqui que nós valorizamos tanto. Ok? Se eles, de repente, se Isaías ouvisse a proposta de Deus, falar, cara, você vai pregar para um povo que é ruinzão, que é mau e tal. Senhor, é melhor não. Chama outro.
Abraão a sacrificar o seu filho, de repente, se ele fosse analisar aquilo que Deus, essa vontade de Deus, provavelmente ele não faria. Né? Então, eu descubro a vontade de Deus para a minha vida não por meio de analisar a proposta, mas de se entregar à proposta. Porque todos esses homens, nenhum deles, em todas as propostas malucas que Deus fez, e eu vou enfatizar sempre o de Isaac, de sacrificar o filho, no fim, ele não sacrificou. Ok? Então, descubra a vontade de Deus para a minha vida não por meio da análise, não por meio da lógica, da mente humana, mas por meio da entrega, por meio da confiança. Amém? Tá dando para entender aí, gente? Amém. Então, eu não quero falar para vocês que o evangelho não é lógico, que o evangelho não é, como fala, racional, mas se nós só obedecermos o que nós, com a nossa mente humana, entendemos, ao invés de experimentarmos o poder ilimitado de Deus, limitaremos o agir de Deus na nossa vida. Então, se nós só nos entregarmos ou só obedecermos aquilo que entendemos com a nossa mente humana, nós só vamos, ao invés de nós experimentarmos o poder ilimitado de Deus, nós vamos limitar o agir de Deus na nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, esses homens, de maneira alguma, analisaram a proposta de Deus. Porque, realmente, às vezes, a proposta de Deus é meio maluca, de algumas vezes, para a nossa mente humana. Mas eu vejo um ponto de vista, você vê um ponto. Só Deus vê o todo. Né? Às vezes, nós temos discordâncias em diversas coisas. Diversas coisas. Mas é só um ponto. Um ponto é um ponto. O que é um ponto, né? Só Deus vê um todo. Deus vê o todo. Amém, gente? Amém. Precisamos aprender a também viver com as diferenças, porque faz parte do reino de Deus, diferença. Amém? Então a vontade de Deus é sempre vinda de um lugar onde a nossa mente humana não vai entender. Porque quando todas as ordens de Deus, ou tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, da maneira que Ele fez, Ele sempre mandou ordem de cima para baixo, né? Quando Deus foi criar, no tempo da criação, por exemplo, Ele criou primeiro céus e depois terra. Ele depois, na oração de Jesus, Ele nos ensina que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita lá no céu. Ou talvez não. E mais uma vez, quando o véu se rasgou de cima a baixo, né? Então, nós sempre percebemos vestígios de Deus dando exemplos de que tudo vem dele, tudo vem de uma mente de Cristo, ok? Por isso que para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu não experimento ela por meio da análise, eu experimento ela por meio da entrega. Romanos 12, quando nós experimentamos pela renovação da mente, é porque a nossa mente se transformou numa mente de Cristo, está se transformando numa mente de Cristo, melhor dizendo, ok, gente? Então, é basicamente isso, nós precisamos nos render e mudar a nossa mente continuamente, sempre, para que possamos experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. Tá bom? Estão entendendo, né? Amém. Então, porque basicamente nós somos servos e fomos feitos para servir. Nós somos filhos feitos para obedecer. Amém, gente? Amém. Então, tudo que diz respeito a Deus e as suas coisas, nós estamos aqui simplesmente como procuradores de Deus, respondendo pelas coisas de Deus. Ok? Nós estamos aqui fazendo as coisas de Deus. Pelo nome dele, nós estamos como os procuradores dele. Ok? É basicamente isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso que orar em nome de Jesus o nome de Jesus não é uma fórmula mágica para toda a oração que a gente fazer, a gente coloca em nome de Jesus. Amém. Né? Sei lá, vou dar o mesmo exemplo da manhã. Senhor, me dá um carro de 700 cavalos. Em nome de Jesus. Amém. Entende? Não que isso seja errado, mas preste bem atenção. Não é toda... Sabe, ou melhor, desculpa, o nome de Jesus não é uma fórmula mágica para adquirirmos tudo o que queremos. Entende? Por isso que a palavra nos adverte falando que nós não sabemos pedir. Entende?
Mas graças a Deus que a palavra também fala que Jesus ora por nós, que Jesus intercede por nós, que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? Porque nós não sabemos orar. Então a vontade de Deus é que comecemos a ouvir, que temos relacionamento com Ele, para que possamos ouvir a sua voz com clareza e entender com a mente de Cristo todas as propostas que Deus faz. E simplesmente se mostrar disponível e disposto e não analisar aquilo que Deus faz. Simplesmente se entregar e falar, Senhor, se o Senhor quer realmente fazer isso, demorou, eu estou dentro. Se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Basicamente o que Moisés disse também lá em Êxodo 32 ou 33. Ele fala, cara, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. É basicamente isso. O que devemos ter é relacionamento com Deus. Se temos Deus conosco, é o suficiente. Se temos o Emanuel, é o suficiente para nos entregarmos aquilo que Ele está fazendo, porque Ele é conosco. Amém, gente? Amém. Então, continuar ouvindo é a chave. Né? Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Isaac estava todo feliz, ajudando o pai, acordou de madrugada, preparou tudo lá com o pai, para ser o sacrifício lá no Monte Moriá, e ele nem sabia disso. Mas Isaac só continuou feliz porque Abraão continuou ouvindo a voz de Deus. Imagina comigo se Abraão tivesse escutado a voz de Deus, lá, sacrifique o seu filho para mim, ponto. E aí, de repente, por alguma situação, talvez ele, caramba, Deus pediu um filho, uma promessa, tal, demorou tanto tempo para vir. Tá bom, mano, se ele tá pedindo, é isso. E se ele tivesse parado, por conta disso, ele tivesse parado de ouvir Deus quando Deus disse para ele não sacrificar? Quando Deus disse para ele não fazer mal nenhum ao Isaac? Então, alguns de nós sacrificamos Isaac, sacrificamos promessas na nossa vida por parar de ouvir Deus. Porque nós ouvimos Deus num determinado momento, mas em outro determinado momento da nossa vida nós paramos de ouvi-lo. Então, quando o Isaac morre, o texto mostra que a culpa não é de Deus. Porque Deus está falando. Não faça nenhum mal. Não faça nada com a promessa. Não faça nada com... Entende? Então nós, por pararmos de ouvir a Deus, estamos sacrificando o Isaac. Nós mesmos estamos sacrificando. Porque Abraão não descobriu a vontade plena de Deus ao ouvir, sacrifique o meu filho. Ele ouviu a vontade parcial de Deus. Porque Deus queria ver o que estava dentro do coração dele. Porque Deus queria ver o que vinha primeiro no coração dele. Qual é a sua prioridade? A sua promessa ou o seu Deus? Qual é a sua prioridade? O coração de Deus ou as mãos de Deus? Era basicamente isso que ele queria ver. Então, Abraão, ao continuar ouvindo, permitiu que Isaac continuasse feliz. Então, continuar ouvindo a voz de Deus é a chave. Nós precisamos, independente de qualquer coisa que aconteça, independente das situações, das dificuldades, dos problemas, das quedas, continue sendo fiel à voz de Deus, aquela que você ouviu, e seja fiel ainda mais à voz que você está ouvindo agora. A voz de Deus que você está ouvindo hoje, você sabe que eu tenho certeza disso, que o Espírito Santo dentro do seu coração fala com você todos os dias. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, no seu espírito, ele fala alguma coisa, ele de alguma forma ele diz algo que você sabe que é Deus. E se você não souber, é porque o seu relacionamento com Deus não está permitindo que, ou melhor, a sua falta de relacionamento com Deus não está permitindo que você perceba a voz dele. Não está permitindo que você reconheça a voz dele. Não está permitindo que você possa discernir a voz desse Deus. Entende? Amém, gente? Amém. Então precisamos continuar ouvindo a voz presente. No meio do caminho, Abraão estava ouvindo, na hora que foi sacrificar, ele ouviu, no meio do caminho, sabe? No meio da caminhada. Nós não podemos simplesmente nos prender à palavra que Deus disse lá no começo da nossa conversão. Nós precisamos começar a entender o que Deus está falando hoje, o que Deus está falando agora. Eu acredito que a igreja, o pastor já disse isso aqui uma vez, a igreja é um organismo vivo e ela precisa de atualizações. E precisamos fazer downloads do céu, daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está falando hoje e agora. Amém, gente? Você crê que Deus fala? De verdade, assim, não, esse Deus não fala, é mentira disso. Deus fala. Ele fala. E nós precisamos estar atentos ao que Ele está falando. Amém, gente? Quantos se lembram da palavra dos 10 leprosos? Quantos se lembram? Levanta a mão. Agora, quem não se lembra? Levanta, quem não se lembra? A palavra dos 10 leprosos, Lucas capítulo 17, versículo 13 e versículo 14. Está escrito assim:
os leprosos vêm até Jesus e diz: Mestre, tem misericórdia de nós. No versículo seguinte, Jesus, olhando para eles, diz: vão e se apresentem aos sacerdotes. Aí o versículo continua: e indo eles, foram curados. Então nós aprendemos pelo menos duas coisas. Vocês perceberam que Jesus não liberou uma palavra de cura para eles, né? Jesus poderia ter imposto a mão nele e disse: você está curado em nome de Jesus. Ou melhor, você está curado em meu nome. Mas Jesus não fez isso. E o que temos que entender é que, basicamente, que às vezes a nossa cura, a nossa libertação, a nossa dificuldade que só Jesus pode resolver para nós, aquela coisa que nós sabemos que nós não conseguimos sozinho, não vai vir por meio de uma palavra de cura, por meio de uma palavra de libertação, por meio de uma palavra de autoajuda, não vai vir por meio disso. Vai vir por meio de uma obediência à voz. Eles obedeceram à voz de Jesus, que disse para eles irem até os sacerdotes. Jesus não disse para eles que eles seriam curados, só disse para eles irem até os sacerdotes. E aí a palavra fala que, indo eles foram curados. Então, primeiro, nem sempre Jesus vai liberar uma palavra de cura, uma palavra específica de libertação, uma palavra específica de qualquer coisa aí que seja, qualquer dificuldade que seja, nem sempre ele vai liberar uma palavra específica. Por quê? Porque ele quer ver a resposta que nós vamos dar ao ouvir a voz deles. A voz dele, desculpa. Qual é a resposta que nós damos ao ouvir a voz de Deus? Quando nós falamos: Jesus, me cura. Aí Jesus fala: vai curar outro, um exemplo. Jesus, me liberta. E Jesus fala: mano, eu te enviei para libertar os cativos. Mas Jesus, entendeu? Jesus quer ver a resposta que nós vamos dar àquilo que ele está pedindo para fazermos. Então, nem sempre Jesus vai liberar uma palavra específica a respeito daquilo que nós pedimos para ele. Mas, aquilo que nós pedimos para ele pode ser que se concretize ao obedecer a voz dele, ao obedecer essa palavra de ordem. Jesus, às vezes, não vai dar uma palavra de cura, vai dar uma palavra de ordem. Vocês vão até o sacerdote, se apresente até ele. E aconteceu que, indo eles, no meio do caminho, eles foram curados. Então, mais uma coisa que nós aprendemos: nem sempre seremos curados ao encontrar Jesus na hora. Nem sempre Jesus vai nos curar na hora. Nem sempre Jesus vai nos libertar na hora. Ok? Mas no meio do caminho, na caminhada com Cristo, seremos transformados de glória em glória. A palavra nos ensina que, à medida que seremos transformados de glória em glória, então, à medida que somos transformados num nível de glória, o Senhor nos revela outro nível de glória, e somos transformados nesse nível de glória. E depois Ele revela outro nível de glória, e somos transformados nesse nível de glória. Isso é ser transformado de glória em glória. Ok? Como eu disse de manhã, o Senhor não muda a nossa mente. Ele não tira uma mente e coloca outra. A nossa mente é renovada. Amém? Só o coração que Ele muda. Mas o coração Ele muda para que creiamos. Ele tira um coração de pedra, coloca um coração de carne e coloca o seu espírito. Para quê? Para que possamos crer. Com o coração eu criei, está escrito. Amém, gente? Amém. Isso aí. Então, construir relacionamento com Deus, basicamente não é 2 horas de culto, basicamente, sabe? Construir relacionamento com Deus é ser fiel à voz de Deus. É ser fiel àquilo que Ele está falando. Ouvir e continuar ouvindo. Ouvir e continuar ouvindo. Precisamos continuar ouvindo a voz de Deus. Construir relacionamento com Deus é isso. Quantos se lembram de Zaqueu, quando avistou Jesus no meio do caminho? E aí ele e sua casa foi salva. Quantos se lembram da viúva de Naim, quando estava no meio do caminho, e aí Jesus encontra eles e ressuscita aquele menino que estava morto? Quantos se lembram de Jairo, que quando pediu para Jesus lá no meio do caminho, Jesus vem, cura minha filha, pelo amor do Senhor, cura minha filha. E aí, no meio do caminho, ele encontra uma mulher com fluxo de sangue, ou melhor, a mulher com fluxo de sangue encontra Jesus. E ela é curada. E depois a filha de Jairo, obviamente, também é curada. Então, o que nós aprendemos? Que ao andar no caminho, encontramos Jesus. Ao andar no caminho, somos curados. Ao andar no caminho, ao continuar caminhando, sim, nós somos curados.
Ao andar no caminho, sim, nós somos ressuscitados com Cristo. Ao andar no caminho, nós sim somos libertos. É caminhando. Não é porque Jesus não me curou hoje que Jesus não quer me curar. Na verdade, Jesus só quer ver qual é a resposta que eu vou dar à palavra de ordem que ele deu para mim. É basicamente isso. É basicamente isso. Então é no caminho que você continua ouvindo o Senhor, é no caminho que você sabe o propósito, é no caminho que você é curado, é no caminho que você aprende, é no caminho que você entende, é no caminho que Deus lhe dá um coração novo, é no caminho que Ele renova a sua mente, é no caminho que você conhece o seu Deus. É no caminho. Porque o nosso Deus é o Deus do ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Deus sempre está conosco no caminho. Ele não ensina o teu filho o caminho, mas ele ensina o teu filho no caminho. Deus não te dá um mapa. Deus é o seu guia. Ele vai junto com você todos os dias. Ele está junto com você. Por isso, mais uma vez, seja um filho maleável, o veleiro cujas velas são guiadas pelo vento de Deus. Seja o filho maleável e só dê a resposta de disponibilidade e de disposição diante daquilo que Deus está falando com você. É simplesmente isso. Ok, gente? Para avançarmos já. O que pode impedir a gente, o que pode me impedir de ouvir a voz de Deus a ponto de obedecê-la? O que pode me impedir de ouvir essa voz e de ser fiel a essa voz? E mais, quais são as consequências de não ouvir? Quais são as consequências de não obedecer? Então, vamos lá. Eu coloquei a característica do sono. E o sono pesado, óbvio. E o sono pode nos impedir de ouvir a Deus e pode fazer com que a gente sofra sérias consequências por parar de ouvi-lo. Ok? Então vamos lá. A primeira característica de sono que eu coloquei é o sono da indiferença. Quantos se lembram do profeta Jonas lá? Quando Deus deu uma ordem para ele. Cara, você vai até Nínive, você vai pregar lá arrependimento para que eles se arrependam. Diga isso, isso e isso para eles. Vocês lembram, né? Da história? O que Jonas fez? Ele desobedeceu. Porque ele estava dormindo num sono da indiferença. Tanto faz. Jesus me salvou. É o suficiente. Jesus me curou. Já tá bom. Jesus me libertou. Eu sou o escolhido. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Tá bom. Gente do céu. O sono da indiferença, né? E o sono da indiferença é quando o Jonas está lá no barco e aí ele vai dormir. Esse é o sono da indiferença. Tanto faz. Eu não preciso me mostrar disponível e disposto para Deus. Tem tantas pessoas para Ele usar. Ele quer logo me usar, cara. Manda outro. Não é assim que nós fazemos? Deus levanta outro. Ah, a Balaão não quer, Deus levanta a mula. Tipo, pô, velho. Pô, mano. Não dá, velho. Entenderam? Por causa do sono de Jonas, as pessoas que estavam em volta perderam muitas coisas. Porque naquela tempestade, eles com medo do barco afundar, tiveram que dispensar muitas coisas. Coisas talvez que as pessoas tinham lutado para ter, coisas talvez que as pessoas tinham trabalhado duro para ter. Então, quando nós estamos nesse sono da indiferença e não conseguimos discernir a voz de Deus e obedecê-la, pessoas à nossa volta perdem muitas coisas. Esse é o sono da indiferença. Porque o meu chamado não diz respeito a mim, diz respeito ao próximo. Deus me chamou não por causa de mim, por causa do próximo. Amém, gente? Amém. Eu disse de manhã, Deus escolheu ser amado no próximo. Tem uma frase no WhatsApp do pastor, está: ache o próximo e encontrará Deus. É basicamente isso. Deus escolheu ser amado na pessoa que está aí do seu lado. Olha para ela. Deus escolheu ser amado aí. Deus não escolheu ser amado, embora eu ame, na hora do louvor, falar que amo Jesus, mas isso é só, sei lá, um sintoma de amar Jesus. Porque Deus, a causa, realmente, Jesus escolheu ser amado na pessoa que está do seu lado.
Se você amar ela, você amará Jesus. Amém, gente? Então não se perca no sono da indiferença. Não durma no sono da indiferença. O próximo sono é o sono da displicência. Lucas capítulo 22, do versículo 43 ao 46. A sonolência dos apóstolos. Quando eles dormiram, eles perderam o privilégio de ter uma visão celestial e angelical. Eles perderam o privilégio de enxergarem algo sobrenatural de Deus na vida deles. O sono da displicência. Essa sonolência nos custa isso. Como eu disse de manhã, Isaías, ele não estava sozinho no templo, lá em Isaías 6, quando ele vê o Senhor. Mas só ele viu o Senhor. Só ele teve a visão. Você percebe o que a gente está falando? A gente está falando o quê? A gente pode estar aqui num monte de gente. Sei lá, 100 pessoas, um exemplo. E talvez uma pessoa entender. Talvez uma pessoa ver e ouvir. Entende? Então, seja essa única pessoa que vê. Não durma no sono da displicência a ponto de você perder o privilégio de enxergar algo sobrenatural de Deus. Amém, gente? Não se perca nesse sono. O próximo sono é o sono da imprudência. Quantos se lembram de Sansão? Quando ele dormiu, o que aconteceu com ele? Cortaram seu cabelo, certo? E aí ele perdeu a força. Ok? O sono da imprudência pode nos custar a nossa moral, pode nos custar a nossa honra, a nossa força e, por fim, a nossa própria vida. O sono de Sansão lhe custou tudo isso. Ele não era mais forte. E eu esqueci de citar de manhã, mas vou citar agora. Ele virou motivo de chacota. Ele virou palhaço para os caras. Porque eu não lembro onde está escrito. Acho que é Deuteronômio, eu não lembro. Mas está escrito que os caras diziam: traga-nos Sansão para que possamos dar risada, para que possamos nos divertir. Então o sono da imprudência, quando nós dormimos nesse sono da imprudência, nós basicamente nos tornamos motivo de chacota. E aí vocês têm que entender isso no mundo espiritual. A gente tem que entender isso no mundo espiritual, ok? Porque talvez a nossa volta aqui nesse mundo natural a gente não vai virar chacota. Não nessa região, mas talvez nas regiões celestiais a gente vire chacota. Amém, gente? A gente já vai encerrar, mas eu vou lembrar só um texto que eu lembrei aqui agora. Quantos se lembram daqueles profetas, quando eles iam curar em nome de Paulo, ou iam expulsar demônios em nome de Paulo, né? É isso, né? Vocês lembram? Eles levaram os lenços de Paulo? Não lembro. Não, né? Tá. Vocês lembram? Ah, tá. Peraí. Construí uma pregação à parte aqui. Vocês lembram quando eles foram... Vocês lembram, né? Quando eles foram expulsar os demônios, eles disseram assim: em nome do Senhor que o Paulo prega. Certo? Eu imagino, por eles estar nesse motivo de chacota, que eles viraram motivo de chacota. Então, eu imagino os demônios dizendo: cara, eu conheço o lenço do Paulo que expulsa demônios e que cura, de repente. Eu conheço o dono do lenço. Eu conheço o dono do lenço. Mas e vocês? Quem vocês são? Motivo de chacota. Eles viraram motivo de chacota nas regiões celestiais. Eles viraram motivo de chacota no mundo espiritual. Então, quando nós, basicamente, dormimos nesse sono da imprudência, viramos motivo de chacota. E não tem demônio que se sujeite, nem mesmo se usarmos o nome de Jesus. Ok, gente? Amém. O sono da distração é o próximo sono, é o último sono que eu listei. A sonolência de Eutico. Quanto se lembra do jovem Eutico? Quando Paulo estava pregando, ele estava ouvindo. E aí a palavra fala porque Paulo estendeu a sua pregação. Ele pregou além da conta. Ele queria mostrar que sabia, falava grego, falava tudo mais, hebraico. Pregou em todas as línguas. Inclusive, eu acho até que ele repetiu a mesma pregação lá, a mesma palavra que ele falou para os coríntios lá, falando: cara, eu falo mais língua que todos vocês querem ver? Aí ele pregou em todas as línguas e o Eutico acabou dormindo, caindo.
e custou a sua própria vida também. O sono da distração. Ao nos distrairmos, quando ouvimos a voz de Deus, essa distração, esse sono da distração pode nos custar a nossa vida. Pode nos custar uma queda de um lugar alto, talvez. Ok, gente? Então não durmam no sono da distração. Também. Amém? Vocês perceberam que todos têm em comum um sono, né? Então, por isso, a palavra lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, está escrito: Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que Paulo está fazendo é, cara, vocês precisam de um despertamento espiritual? Chega de dormir. Desperta, ó tu que dormes. Para quem fala inglês, wake up. Wake up. É o Biel. Cadê o Biel? Não tá aí. Então nós precisamos realmente dar atenção para aquilo que importa. Estar focado naquilo que importa. E parar de dormir e começar a despertar. Ok, gente? E a palavra de Deus é só o despertador, tá? Levanta da cama quem quer. Amém. Não é verdade? A palavra fala: desperta, ó tu que dormes. Despertar, você vai despertar. Ela é o despertador. Mas a resposta que você vai dar a isso é levantar da cama. Ok, gente? Amém. É isso aí. Então nós precisamos ouvir e continuar ouvindo a voz de Deus, ter relacionamento com Deus. E ainda mais, em época de eleição, ouça mais ainda a Deus. Ok? Ouça a Deus. A igreja num todo tem se dispersado ou tem se distanciado da voz de Deus. A igreja num todo, quando eu falo a igreja num todo, é a igreja de Jesus Cristo, no geral. Tem deixado de ouvir a voz de Deus e tem colocado suas forças, sua confiança, tem escutado coisas que não é de Deus, que não são de Deus. E nós precisamos simplesmente ouvir a Deus nesses momentos. Ok, gente? Ouçam Deus. A palavra diz em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ok? Ouvem. Nosso Deus fala e toda vez Ele fala. Todos os dias Ele fala. O único período que Ele ficou sem falar foi lá aos 400 anos, se eu não me engano, antes de vir João Batista. Só. A partir disso, Ele voltou a falar. A partir disso, Ele voltou a nos orientar. Ele voltou a nos exortar por amor. Ele voltou a falar com a gente. Amém? Então, para encerrarmos, nós vivemos numa sociedade onde essa sociedade é dividida por diversos grupos. Nós vivemos nessa sociedade dividida, ela é feita de grupos. E nós vamos perceber isso agora. Tem o grupo dos fitness. Quem é dos fitness? Tem o grupo dos que não são fitness. Tem mais? Tem o grupo dos ricos. Pela fé. Amém. Tem o grupo dos pobres. E aí, falando de política, tem um grupo de direita, tem um grupo de esquerda, tem um grupo do centrão. Não é verdade? Indo para o campo da teologia, tem os pré-tribulacionistas, tem os pós, tem os mid, tem os que creem na atualidade dos dons do Espírito, tem os que não creem. Diversos grupos, muitos grupos. Sociedade, a igreja é dividida por grupos. Tem grupos que oram mais. Tem grupo das pessoas que oram mais. Tem um grupo das pessoas que oram de menos e adoram mais. Tem um grupo das pessoas que leem mais. Diversos grupos. Ok? Tem um grupo da assistência social. Muitos grupos. Estamos divididos por grupos. Mas naquele grande dia, a palavra nos ensina que se afunilará, todos esses milhares de grupos, se afunilará em apenas 2 grupos. Aqueles que ouviam a voz de Deus e aqueles que não ouviam a voz de Deus. Aqueles que ficarão à direita do Pai, aqueles que ficarão à esquerda do Pai. Aqueles que ouviram e continuaram ouvindo a voz de Deus e aqueles que pararam de ouvir a voz de Deus. Aqueles que ouviram a voz de Deus quando Ele disse para parar de sacrificar Isaac e aqueles que não ouviram. Então, basicamente,
É isso. Uns vão ouvir: vinde, benditos do meu Pai, e entre para o lugar que eu tenho preparado para vocês. E outros vão ouvir: eu não te conheço. Por favor, sai daqui. Na versão minha. E vai ter o grupo dos que continuavam caminhando, encontrando Jesus e sendo libertos, continuaram caminhando, foram libertos no meio do caminho, foram curados no meio do caminho. E vai ter o grupo daqueles que pararam de caminhar. Vai ter o grupo daqueles que eram convencidos do Evangelho, vai ter o grupo daqueles que eram convertidos ao Evangelho. Vai ter o grupo, diversos grupos. Ou melhor, desculpa, vai ter só 2 grupos. Só 2 grupos. Todos esses milhares de grupos vão se afunilar em apenas 2 grupos. Os da direita não é política. Os da esquerda. Amém? Essa passagem não se trata de obras. Essa passagem não fala a respeito de obras, porque os 2 grupos lá fizeram boas obras. Uns expulsaram demônios, ok? Aí vai falar, mas a assistência social vai entrar aí, ok. Mas não significa, porque o outro não fez uma obra de assistência social, que ele não fez uma boa obra. Expulsar demônio não é uma boa obra, gente? Falar em línguas é uma boa obra? Claro que é. Não significa, não fala de obras aquele texto. Fala em conhecer. Porque uns ele vai dizer, eu te conheço. Outros ele vai dizer, eu não te conheço. É relacionamento daqueles que ouviam a Deus e continuavam ouvindo. É a respeito disso. Esse texto fala sobre isso. Então, hoje nós temos a oportunidade, hoje nós temos a chance de voltar a ouvir Deus. E de ter hoje nós temos a oportunidade de voltar para o lugar onde Deus queria que nós estivéssemos desde o início. Hoje nós temos essa oportunidade. 1 Samuel capítulo 3, no versículo 3 está escrito: antes que a lâmpada se apague no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. Antes que a lâmpada se apague, antes que a porta se feche, antes que Jesus volte, antes que nós não tenhamos mais oportunidade de ouvir e obedecer, antes de tudo isso, o Senhor está te chamando de novo, como Ele fez com Samuel, para que você se mostre disponível e disposto hoje e agora. Esta é a oportunidade. Nós temos essa oportunidade agora de ouvir o Senhor e obedecer. Amém, gente? Antes que Ele volte.